todos. Eu sou Jurema Marques, sou do Centro Espírita Leon Denis. Estou aqui na noite de hoje para realizar mais um estudo sobre o encontro com o Evangelho. E vamos dar continuidade a esse estudo no seu capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do amar o próximo como a si mesmo. E o nosso estudo de hoje será do item 11, que se intitula O Egoísmo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, iremos fazer a nossa prece, dizendo: Pai de infinito amor e bondade e misericórdia, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, estamos aqui na noite de hoje, dizendo presente a mais uma tarefa no bem, que é o estudo do Evangelho. E que iremos, Senhor, fazer em seu nome. Então, que as nossas primeiras palavras sejam um profundo agradecimento a toda essa pleiade de espíritos que nos ampara e nos sustenta neste trabalho. Pedimos também a sustentação de Teresa d'Ávila, nossa patronese, do Espírito Birajara, do Espírito Rafael e o Espírito Francisco de Assis, que possa também estar nos intuindo e nos inspirando para que possamos realizar esse estudo que iremos trazer os nossos estudos e reflexões para compartilhar com todos, do plano encarnado e desencarnado. Então, que seja em nome desses benfeitores queridos, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, de nossa parte, dar por iniciado o estudo do encontro do Evangelho da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como nós dissemos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o nosso item é o item 11, que é o egoísmo, que diz o seguinte para a gente: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte da miséria na terra. Ele é a negação da caridade. Consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Por quê? Quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho
dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então, nós vemos que Emmanuel traz aí para todos nós uma grande advertência, dizendo, que me tocou muito fundo, que devemos expulsar o egoísmo da terra, porque o egoísmo é a chaga da humanidade. Uma vez que ainda prevalece esse egoísmo, o nosso progresso, a nossa evolução ocorre em marcha lenta. Por quê? Porque ainda estamos vivenciando essa chaga da humanidade. E o egoísmo, ele não caminha sozinho. Ele caminha também com o orgulho. E pode haver leis materiais, pode haver leis para tudo, menos uma lei que impeça o egoísmo, principalmente esse ligado ao interesse pessoal. Então, os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo, essa chaga que deve desaparecer da face da terra, eles explicam para a gente que nós, enquanto homens egoístas, somente pensamos em nós mesmos. Tudo que nós temos, tudo que observamos, tudo que nós fazemos é apenas em prol de nós mesmos. Então, acabamos desta forma, não vendo o nosso próximo. E o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo gera também insegurança para os homens, porque o egoísmo e o orgulho, eles andam o quê? De mãos dadas. Logo, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto. E não é uma verdade? Certa feita, eu estava fazendo um trabalho de evangelização e uma mãe colocou, após um trabalho uma evangelização que tratava desse tema sobre o egoísmo, uma mãe relatou para nós da evangelização que o filho dela era muito egoísta e que ele não gostava de dividir nada e que nem gostava de compartilhar nada com os amiguinhos, na escola e muito menos em família. E ela colocou isso dessa forma, que disse que isso era dele, que quando ela saía com ele, ela levava o brinquedo dele, tudo dele separado, porque ele não brincava com o brinquedo dos outros e nem deixava com que os outros brincassem com seus brinquedos. E eu fiquei atenta ouvindo, porque ela disse que era dele, que um dia ele poderia mudar. Agora você vê, se nós não trabalharmos as nossas crianças desde tenra idade, de que elas não estão sozinhas, de que elas precisam compartilhar as coisas, de que tem que aprender a dividir, elas jamais irão trabalhar essa questão do egoísmo, porque começa lá na infância, lá em tenra idade. Se hoje nós vemos adultos egoístas, porque foram também crianças egoístas. Então, nós observamos
no nosso dia a dia, quando estamos numa fila de uma caixa de um supermercado, em que as pessoas querem passar à frente, nós observando como quando adentramos um ônibus, que aqueles até mais jovens, né, correm na frente para se sentar, isso é o quê? Puramente o egoísmo, é aquele interesse pessoal. O egoísmo, ele passa pelo interesse pessoal, ele passa pela parte pessoal, passa pela parte de classe, passa pela parte familiar também. Na parte de classe, é quando nós pertencemos a um grupo ou vários grupos e que achamos que somente esse grupo é o certo, é o que faz as coisas corretas, é o melhor. E a mesma coisa ocorre com a família, que a nossa família é melhor, que a nossa família é mais nobre, que a nossa família tem mais dinheiro. Então nós temos essa dificuldade de trabalhar isso em nós, essa questão do egoísmo. E por isso que estamos caminhando em marcha lenta. Aqui no livro dos Espíritos, na questão 785, o Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. E olha a resposta dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e os gostos da riqueza. Então, isso está falando lá, né, no livro dos Espíritos. E aí a gente traz também a questão 913, que diz, que Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Olha a resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então precisamos destruir a causa desse egoísmo. Então nós precisamos nos conhecer melhor, precisamos nos policiar, precisamos olhar ao nosso próximo, porque nós não estamos sozinhos. Dentro da nossa família, nós já precisamos realizar esse trabalho. Porque Jesus diz aqui no Evangelho, ele traz para a gente o exemplo da caridade. Como nós vamos trabalhar essa caridade se nós somos egoístas? Se nós não pensamos no próximo, se nós não pensamos nem naqueles que estão conosco, ao nosso lado, dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto familiar. E ele coloca, né, que desde aquela época já existia o egoísmo, porque o próprio Pôncio Pilatos, ele lava as mãos quando o Mestre Jesus, né, estava sendo levado ao seu martírio. E ele sabia que Jesus era justo, mas, no entanto, deixa ele ser conduzido ao suplício. Então, isso traz para a gente, né, uma grande reflexão. Nós, atualmente, estamos ainda vivenciando essa questão do egoísmo muito forte, nos feminicídios, nas questões ligadas ao governo do nosso estado, a desigualdade social, muitos com muito e poucos com nada. Não há uma igualdade. Por quê? Porque existe um interesse pessoal. Então, estamos passando por uma transição planetária. E nessa transição planetária, estamos sendo convidados ao quê? A nossa transformação, a nossa mudança. Por isso, vivenciamos esse período que ainda está se arrastando,
que é da pandemia da Covid. Então, vamos lembrar aqui da nossa querida Teresa d'Ávila no Livro da Vida, quando ela coloca para a gente, né, que ela, mesmo trabalhando, né, na caridade, ela vivia uma incerteza daquele repouso. Por que ela vivia uma incerteza do repouso? Porque ela coloca para a gente que a obra não merecia esse repouso. Então ela o tempo todo olhou pelo próximo e em nenhum momento Teresa d'Ávila ela foi egoísta. Ela sempre pensou no próximo, então ela sempre trabalhou em prol da caridade e traz para a gente esse exemplo de que é possível. Então, que possamos levar esse estudo para as nossas reflexões, pensarmos nessas nossas mudanças internas e buscarmos nos renovarmos e extirpar de vez esse egoísmo de nossas vidas. Vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor Jesus, gratidão. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão pela oportunidade do trabalho do bem. Que possamos levar esse estudo trazido por esse código de conduta que é o Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas vidas e para as nossas práticas diárias. Ampara-nos e sustenta-nos, hoje, amanhã e sempre, Senhor Jesus, porque muito ainda precisamos de Ti. Muito ainda precisamos nos renovar para progredirmos e evoluirmos rumo a essa perfeição da qual necessitamos um dia chegar. Então, que seja em nome desses benfeitores queridos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que seja, Senhor, em seu nome, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que daremos agora, de nossa parte, por encerrado o estudo do encontro do Evangelho da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.